Olá, tudo bem? Eu sou o professor Amaury Maroto e hoje falaremos sobre o treinamento multimodal ou treinamentos de modalidades mistas quanto à prática de alta intensidade, pliometria, ginástica, levantamento de peso e levantamento de peso olímpico. A gente está falando da modalidade que mais cresce entre os praticantes de atividade física no Brasil. Já são mais ou menos quase 500 mil pessoas de práticas e mais de 1.000 boxes. É o segundo país com maior prática de atividade física nesse tipo de treinamento. A gente está falando do CrossFit. Ele é querido por muitos e odiado por outros, mas o mais importante é entender, através da ciência e de profissionais qualificados, a explicação correta o que vem a ser o CrossFit. Hoje, direto dos estúdios aqui da Do Vale TV, com o programa Do Vale Esportes, a gente vai ter o prazer de receber o professor José Carlos Bastos, nosso querido Bola. Ele vai explicar e dar todas as noções para nós entendermos profundamente o que faz do CrossFit, inventado por Glassman lá nos anos 2000, e ter desenvolvido e ser uma febre mundial, onde principalmente a busca pelo corpo perfeito e a busca por quebrar barreiras do condicionamento físico e a melhora da performance cada vez mais chegam a todas as pessoas que querem essa prática. Antes de mais nada, quero agradecer você, José Carlos Bastos. Não sei se a gente se conhece há muitos anos. Fique à vontade. Posso chamar de Bola? Fique à tranquilamente, para as pessoas entenderem? Porque se me chamar de José Carlos Bastos, eu vou passar e falar, acho que me chamaram. Aí depois eu vou voltar. Bola mais fácil, pode ficar tranquilo. Bola, talvez uma das questões mais abordadas, né? Que a gente entende bem que o CrossFit é uma prática de atividade física de alta intensidade, mas primeiro eu gostaria de saber o porquê que os nomes são sempre em inglês e de repente quem pratica CrossFit fica até bilíngue com o tempo. Bom, Marinho, como você falou, né, o fundador do CrossFit foi Greg Glassman e essa modalidade vem dos Estados Unidos, entendeu? Então ele patenteou e foi difundida nos Estados Unidos e foi difundida para o mundo inteiro, tá certo? Se eu colocar aqui, tá, um treino, tá, um movimento, vamos falar aqui, vou fazer flexão de braço, tá certo? Tá, se mandar para os Estados Unidos, eles vão ler flexão de braço, alguma coisa assim, se eles não vão entender. Para o Japão, eles também não vão entender. Então fica uma coisa padrão mundial, né? Flexão de braço, não, vamos fazer push-up. Tá certo? Então, se eu ler push-up aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, na Índia, onde quer que seja, tá? Eles vão saber que é aquele movimento, tá certo? Então, por isso, é questão de padronizar. Muito legal. Bola, a gente vê que, por exemplo, assim, quem é praticante comum de academia tem um certo preconceito, ou seria um pré-conceito, quanto à prática de CrossFit, né? Porque o praticante de academia entende que o CrossFit parece ser todo dia a mesma coisa. E vocês têm lá um nome que a gente usa de WOD, né? Workout of Day, que as imagens estão mostrando aí até o que é um WOD. O WOD, o próprio nome está falando, são trabalhos diferentes. Como que é isso? Quais são os principais trabalhos que se pratica quem pratica CrossFit? Tá, bom, vamos lá, né? É o CrossFit, tá? Assim, a modalidade CrossFit está baseada, né? Se a gente fala assim, tem 3 bases, tá certo? O primeiro pilar são os treinos com prioridade aeróbio, né? O segundo pilar são os treinos com prioridade de movimentos ginásticos, certo? Que são os movimentos feitos com peso corporal. E o terceiro pilar é com peso extra, certo? Ou seja, barra, anilha,
halter, kettlebell. E cada pilar desse tem um leque muito grande de movimento para a gente poder aprender, para a gente poder executar de forma correta, satisfatória, né? E executar os treinos, certo? Então, aí o que acontece, né? Não é todo dia a mesma coisa, certo? A gente vai aprender a agachar, a puxar, a empurrar, a saltar e a se deslocar. Falando assim, né, a gente fala, pô, movimentos funcionais. Mas a gente tem que aprender a agachar com o peso corporal, a gente tem que agachar com um peso externo, né, no caso barra, anilha, eu tenho que aprender a empurrar o meu peso corporal, eu tenho que aprender a empurrar peso externo, tá? E eu posso combinar isso tudo com os movimentos ginásticos, tá certo? Tá? E a metodologia do CrossFit, ela tem esses três pilares, como, né, assim, esses três pilares como eu falei, tá? Seria o cardio, o ginástico e o peso, tá? Se eu for começar uma semana, eu vou começar no primeiro dia, tá? O trabalho, né, no caso tá o WOD, tá? O trabalho do dia seria de cardio. O segundo dia seria de ginástico e peso. No terceiro dia é cardio, ginástico e peso. Eu juntei os três pilares. No quarto dia é cardio e ginástico, tá? E no quinto dia seria peso. Ou seja, tá? Dessa forma que a metodologia passa, a gente trabalha 3 vezes na semana os 3 pilares, tá certo? Ou individual, ou junto com um outro pilar, ou junto com os outros 2 pilares, né? Tá certo? Então, parece ser que todo dia é a mesma coisa, tá? Mas um dia a gente vai dar prioridade para força, outro dia a gente vai dar prioridade para movimento ginástico, outro dia a gente vai dar prioridade para o condicionamento cardiovascular, vamos dizer assim. A gente vê assim que o praticante de CrossFit ele tem uma estrutura corporal muito bem desenvolvida, né? Principalmente no que a gente chama de core. E se você está assistindo o programa, a gente tem um costume de chamar de core na educação física, toda a região de tronco que envolve abdômen, costas, né? E até mesmo algumas bases do quadril ali. Bola, o que você poderia falar para a gente? A carga que ela normalmente ela é compressiva, que ela passa da linha de ombro, shoulders, eles usam esse nome, né? Isso. Como que o praticante de CrossFit ele desenvolve tão bem o ombro e é tão bem ajustado, a gente nota que eles são muito fortes de ombro. Essas cargas, que aqueles pesos que a gente acaba vendo que é muito grande, eles são pesos iguais aos da academia em quilagem ou eles têm uma mudança de peso de nome ali, a libra? O que a gente pode falar assim? O que vocês se preocupam quando vocês vão na prática de CrossFit? Qual a articulação que vocês vão mais se preocupar ali, principalmente essas cargas que estão elevadas em cima da linha do ombro? Bom, primeiro, né, você falou sobre core, sobre a construção corporal de um praticante de CrossFit, né? Aí você falou sobre core, certo? Bom, assim, a gente preconiza que a força vai do centro para a extremidade. Então, se o seu centro não estiver forte, você não vai conseguir desenvolver força na extremidade, tá? Vamos dizer assim, a grosso modo, certo? Então, o praticante de CrossFit vai desenvolver um core, né? Vai desenvolver então, uma parte central, a parte central do corpo, para poder agachar com peso, para poder colocar peso acima da cabeça, e o core é o fundamental para os movimentos ginásticos, tá? Para controle corporal, né? Assim, o que seria os movimentos ginásticos? O controle, você controlar o seu corpo no espaço, certo? Tá? Então, se o seu core não estiver fortalecido, você não vai conseguir, porque o seu corpo tem que estar conectado, a parte de baixo com a parte de cima, e o que vai fazer isso? É o core, certo? Bom, aí você falou, né, dos movimentos do ombro para cima da cabeça, né, do shoulder to overhead. Aí você falou, pô, desenvolve bastante. No CrossFit a gente utiliza bastante, não só o ombro, como também as pernas, tá? Mas vamos falar aí dos ombros, certo? A gente empurra muito. Tá? A gente empurra muito. Empurra, ou seja, né, o movimento de empurrar, de fazer extensão ou o movimento para cima da cabeça, a gente vai empurrar bastante, que é a base dos movimentos de LPO, de levantamento de peso olímpico, né? Ou seja, num arremesso, tá? Que é o movimento de clean jerk, ou seja, num arranco, que é um snatch, certo? Tá? E nos movimentos ginásticos também. Tá certo? Se você for ver um ginasta, tá? Um ginasta, você vai ver que a constituição de cintura escapular, de ombro, de caixa torácica deles é bem desenvolvida, tá? E o CrossFit ajuda.
muito bom entender, até para desmistificar essa relação que muitas pessoas têm, porque acham que mulheres ficam muito ombrudas no CrossFit, né? Que fica muito diferente, e na verdade isso vai ser mais benéfico, principalmente para a cintura escapular e para manter a clavícula bem aberta e os músculos respiratórios bem ativos, né? Correto. Bola, qual é o princípio, assim, como a gente pensa assim, quando vocês que são coaches em CrossFit, né, e você também formado em educação física, isso que é uma das coisas principais, qual o objetivo principal quando vocês têm a metodologia CrossFit para você como professor pensando no aluno? Bom, CrossFit, né? CrossFit prega o seguinte, a gente não está ali para poder formar atleta, tá certo? A gente está ali para poder oferecer uma modalidade, atividade física, para aquelas pessoas, assim, vamos retificar isso daí, tá? Geralmente quem que procura, né, um box de CrossFit? A pessoa que não quer algo monótono, tá certo? Tá? Quer queira, quer não, nada contra a musculação, tá? Mas a musculação, senta lá, faz uma série de 10 repetições, vai pro outro, 10 repetições, tá? Durante algum tempo isso, né, desmotiva tal aluno, e lá no CrossFit isso, a gente sai, né, assim, dessa coisa monótona, né? Até mesmo pelo fato de ser constantemente variado, então cada dia é um treino diferente, você vai estar trabalhando uma habilidade diferente, uma capacidade física diferente, tá? E isso, acredito eu que é o que faz o CrossFit ter um sucesso, entendeu? Tá? E a gente vende lá, não o esporte, tá? Porque vamos dividir assim o CrossFit modalidade, que é a pessoa que vai lá procurar o CrossFit como atividade física para o seu dia a dia, tá? E tem quem procure o CrossFit para esportes, certo? Eu quero praticar o CrossFit porque eu quero participar de torneio, de campeonatos, que aí no Brasil, a cada final de semana, antes da pandemia, a cada final de semana tinha um torneio aí, né? Até banalizou isso daí, tá certo? E também aquela pessoa que procura o CrossFit, entendeu? Para se condicionar para um determinado esporte, tá certo? Então, CrossFit, para quem quer uma atividade física, procurando saúde, qualidade física, o CrossFit como preparação física para qualquer outro esporte, e o CrossFit esporte, entendeu? Então tem como Hum, separar isso daí. muito legal essa definição. O professor definiu bem as variáveis, né? A atividade física é um programa de melhora da saúde, do condicionamento, o exercício é um programa de performance, né? Ou preparação do esporte, e quem procura o próprio esporte CrossFit, que é um modelo competitivo diferente, muito bem colocado. Tá? E desculpe te Por cortar, favor. Maurinho, mas ressaltando, tá? O que geralmente o pessoal posta na internet, o YouTube, coisa e tal, né, é sempre aquelas coisas extraordinárias, né, ou movimento ginástico complexo, ou colocando 100 quilos acima da cabeça, né, em algum movimento de LPO, coisa e tal, e isso muitas vezes intimida quem está querendo entrar, tá certo? Porque fala, nossa, eu não vou conseguir fazer isso, imagina, isso daí não é para mim, tá? E dentro de um box de CrossFit, pelo menos aqui, né, se não onde eu trabalho, 95, 96% é o pessoal que quer o CrossFit como prática de atividade para qualidade de vida, tá? A minoria é só para esporte. Muito bem, você tocou nesse ponto quanto aos iniciantes, né? E a gente assusta mesmo as pessoas verem aquelas cargas bem altas, né? Que as pessoas empurram, as pessoas colocam toda a adrenalina para fora, alguns berram, dão gritos, né? E a gente sabe que no esporte, a gente é do esporte, isso é comum e para nós está tudo certo, né? Mas de repente, para quem está assistindo de fora, para a prática do iniciante, quais são os cuidados que vocês tomam? Eu estou vendo um vídeo aqui que nós estamos mostrando, que a gente tem um educativo aqui, que no vídeo está mostrando. Quais são os cuidados para a prática do iniciante? Bom, supondo, Amaury, você procurou o nosso box e quer praticar CrossFit, você quer entrar na modalidade, você quer praticar, certo? Mesmo que você já tenha o seu histórico de musculação, academia ou qualquer outro esporte, a gente tem lá o Fundamental Class, certo? O que é o Fundamental Class? São 6 aulas, tá? Assim, é um período ali, 6 aulas, onde a gente vai passar
o básico do CrossFit, tá? O CrossFit tem 9 movimentos fundamentais, 3 movimentos de agachar, 3 movimentos de puxar, 3 movimentos de empurrar, certo? E normalmente, tá, a maioria deles não são movimentos que a gente está acostumado a utilizar na academia normal, tá? Assim, vamos dizer, numa sala de musculação, ou, tá certo? E até mesmo pelo fato de no CrossFit não ter tá sem equipamento, onde você senta para executar um movimento, onde você tem que obedecer a ergonomia do equipamento para poder executar, né? O seu corpo vai ser a máquina ali, entendeu? Então, a gente tem 6 aulas, tá? No qual a gente vai passar os 9 movimentos fundamentais, para que você não entre junto com o pessoal mais velho, certo? Sem ter noção daquilo que a gente está pedindo, ok? Tá? Então, pelo menos para você ter noção daquilo que a gente está pedindo. E essa é a nossa preocupação. Não vamos colocar carga para quem está iniciando, né? A gente fala assim, primeiro de tudo, técnica, 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 tá? Depois que a sua técnica estiver satisfatória, aí a gente aumenta a intensidade. No caso da intensidade, muitas vezes é peso, tá certo? Tá? Mas você vai começar trabalhando com PVC, tá? Um cabo de PVC, certo? Para quê? Para você ter a aprendizagem neural do movimento, ok? Para você entender o que o seu corpo vai ter que recrutar para poder executar aquele movimento, desde de um simples agachamento, né? De um agachamento livre, né? Que a gente fala air squat, tá? Que muitas pessoas acham que sabe agachar, mas não sabe agachar. Chega e fala, faz um agachamento para mim. Fala, oxa, vamos consertar isso aí, tá? E a pessoa fala, nossa, não, sério que eu fazia dessa forma? Eu falei, vamos lá. Então, até o movimento mais complexo, tá? Que daí a gente já, também nessa aula, a gente já tem um movimento de LPO, de levantamento de peso olímpico, né? Que é o arremesso, que é o clean jerk, que é o arranco, que é o snatch, tá? Que daí são os movimentos com peso acima da cabeça, que já é mais complicado, que já exige uma consciência corporal maior para poder executar, certo? Então, é isso, Amorim, né? Se a gente trabalha primeiro, técnica, 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 tá? A gente tem a noção de avaliar tal aluno e saber que ele já suporta uma barra olímpica ou não suporta. A gente tem barras educativas, barras com peso menores. Se nem com a barra com peso menores ele vai suportar, a gente vai trabalhar com PVC. Entendi. Tá? E algumas coisas que atrapalham, uma coisa que atrapalha também, né? Você já tem seu histórico de atividade física, você chega lá e eu vou te dar um PVC. Você fala, poxa, na musculação eu faço supino com 100 quilos, não sei o que lá, o cara vai me dar um PVC para poder, né, trabalhar, né? A gente fala assim, eu brinco assim, ó, vai começar o CrossFit? Tá ok. A partir do momento que você entra da porta, o seu orgulho fica lá fora. Porque é muito fácil você ver alguém ali, entre aspas, com uma constituição corporal menor do que a sua, fazendo movimentos mais complexos do que você. Mas é que você não tem a vivência daquele movimento, eu não posso deixar você executar. E essa é a nossa preocupação. Muito tá bom. Certo? Voltando a falar de uma pergunta anterior que você falou, aqueles pesos, anilhas. Bom, lá utilizamos as anilhas, são anilhas olímpicas, né? Tá? E temos anilhas de 5 quilos, de 10 quilos, de 15, de 20 quilos, 25 quilos. Se vocês perceberem, todas as anilhas elas têm o mesmo diâmetro, certo? Tem o mesmo diâmetro. O que vai diferir vai ser a espessura, tá ok? Aí você perguntou se difere o peso com o que está na musculação, não. Bom, como ali são os movimentos livres, não tem onde a gente apoiar a barra, como numa sala de musculação, desculpa, tá? Mas estou dando muito exemplo da musculação, sim, claro, tá? Num banco, alguma coisa assim. Se eu me desequilibrar, que pode acontecer, e eu cair sentado, essa anilha, ela vai me proteger, porque eu vou cair sentado e o peso não vai cair em cima de mim, por isso, né, entendeu? Essas anilhas olímpicas, né, que a gente fala, ela tem essa função também de proteger, tá certo? Mas às vezes você vê lá uma anilha desse tamanho, desse diâmetro grande, mas fininha, pode ter certeza que não tem muito peso ali, não. Assim. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta do intervalo a gente vai entender sobre as restrições que o CrossFit tem, se todo mundo pode ou não pode praticar, e a gente vai bater um papo principalmente sobre esse lado do CrossFit, da superação que cada um traz consigo na prática CrossFit. Vamos lá.